Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da classificação do Cruzeiro para a semifinal da Copa do Brasil. O Cabuloso venceu o Atlético Mineiro por 2-0, 2 gols do Caio Jorge e o Edu Dracena, que já jogou pelo Cruzeiro, aí rindo à toa. O Edu Dracena, Renata Fã também tirando onda aí. E o Cruzeiro classificado para a semifinal vai enfrentar o Corinthians. E o Cruzeiro chega como favorito para esse duelo, valendo vaga na grande final da Copa do Brasil. Vamos trazer aí os comentaristas debatendo a vitória do Cruzeiro, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Cruzeiro, tudo do Cabuloso você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Cruzeiro. Vasco da Gama, Diniz versus Renato Gaúcho com o Fluminense. Cicinho, dá uma olhadinha nesse confronto carioca. Um carioca já está na decisão da Copa do Brasil. Já. Exatamente. E assim, vai ser jogos bacana de se ver, né, Renata? Rivalidade, mas Cruzeiro, para mim, é o favorito. Ah, normal. Os melhores do Brasil aí, ó, Cruzeiro, Corinthians. Só tem um detalhe, esses jogos só voltarão para acontecer em dezembro. Então muita água vai rolar até lá, desfalques, contusões, não é? Final da temporada. Mas a gente vai observar como foi essa classificação, muito tranquila, bem aplicada pelo Cruzeiro e com a assinatura, o talento e o modo decisivo de Caio Jorge. Na realidade é um grande campeão. Com mais um recorde de público no Mineirão e a vantagem no placar agregado, o Cruzeiro tinha apenas uma incerteza: se poderia ou não contar com seu artilheiro. A resposta veio com apenas 4 minutos, em um lance de puro oportunismo do camisa 19, que aproveitou o bate-rebate e empurrou para o fundo das redes de Everson, tornando ainda mais difícil a missão atleticana. O gol muito cedo deixou o time celeste leve na partida e com domínio absoluto quase ampliou com Wanderson, que parou em Everson. Lianco, de volta à zaga atleticana e que não leva desaforo para casa, tratou de esquentar ainda mais a rivalidade. Jorge Sampaoli, em sua estreia, não gostou nada do primeiro tempo do Galo. O alvinegro parecia em outra rotação e foi chegar ao ataque somente nos minutos finais, neste chute de Fausto Vera, direto para fora. No segundo tempo, o argentino foi para o tudo ou nada, tirou o Gabriel Menino e colocou mais um atacante. Rony foi o escolhido. A essa altura, o Atlético precisava de, no mínimo, um 3-1 para forçar a disputa por pênaltis. Eis que o mantra atleticano apareceu no Mineirão. Mas foi apenas como provocação, já que Caio Jorge novamente tirou qualquer direito do Atlético sonhar com a classificação. Lianco até que tentou diminuir o prejuízo, mas Cássio segurou firme. A noite não era mesmo do Galo, nem Hulk, que sempre aparece como salvador, conseguiu ajudar dessa vez. Quando se é desclassificado numa competição tão importante, é pesado, principalmente contra o nosso maior rival. Mas futebol é isso, são duas equipes que trabalham bastante tentando levar melhor. Hoje foram eles. Desde que eu cheguei aqui eu nunca perdi um mata-mata para o Cruzeiro, nem uma eliminação para o Cruzeiro. Primeira vez. Com a eliminação sacramentada, Guilherme Arana perdeu a cabeça e foi expulso. Fim de papo no Gigante da Pampulha. Cruzeiro 2-0 e garantido na semifinal da Copa do Brasil. O time celeste chega à semifinal da Copa do Brasil pela 12ª vez e segue vivo na luta pelo hepta. Pela frente, o Corinthians, mas esse assunto fica para dezembro. Ao resultado, cumprimos aquilo que era o nosso objetivo, qualificar a equipa.
acho que de forma justa, pelo que aconteceu nos 2 jogos. E eu estou muito feliz por conseguir dar esta vitória a todos os cruzeirenses, claro, com a ajuda de todo o grupo. Quando a gente foi sorteado para jogar contra o Atlético, o Lianco e o Scarpa acabaram falando um monte de besteira ali, mas futebol é dentro de campo. Hoje a gente demonstrou dentro de campo e quem sabe ano que vem eles não conseguem classificar. Maior admira, Cicinho. Edu Dracena, era clássico, era difícil e o Cruzeiro facilitou as coisas. O nosso Kim tá maluco hoje aqui na Band, impressionante. Acho que nem dormiu e eu imagino a torcida também do Cruzeiro, assim. Então, Edu, a gente vê uma equipe que não jogou a partida de qualquer jeito, nem quando fez o resultado, seguiu no mesmo ímpeto, no mesmo ritmo e o Cruzeiro se credencia muito bem para esse segundo semestre. Renata, que atropelo ontem. Não deu nem pra anotar a placa, o Atlético Mineiro. Pelo amor de Deus, o que jogou. O Cuca deve estar dando risada, né? Tomou um sacode também. Ainda bem que não foi eu, né? Tá lá. Não tomou sozinho. Mas, Renata, ressaltando a questão do coletivo do Cruzeiro. É claro que tem alguns jogadores individualmente, né? O Caio Jorge fazendo gols, né? Você pega o Vidalba, que muita gente não fala, mas que tá jogando esse zagueiro. O Romero na frente da defesa. O Romero, ali. Não sei se depois do Caio Jorge não foi o melhor em campo. Tá, cara, então você vê realmente o que o Cruzeiro tá fazendo e que esse treinador, Leonardo Jardim, implementou na cabeça desses jogadores. O que mandou o Dudu embora? Pra você ver. E pra você ver a seriedade que esses jogadores jogaram esse jogo, Renato. Em nenhum momento brincaram, até mesmo com o resultado já garantido, fez com seriedade até o final. E isso comprova que ali no Cruzeiro tem um comando, que é hierárquico. Do presidente até os jogadores ali, a comissão técnica. Isso é bacana. E tá mostrando dentro de campo. Então, parabéns também, Renato. Quero ressaltar o departamento médico do Cruzeiro. Recuperou o Caio Jorge, os fisioterapeutas que colocaram o moleque ali para jogar e fez os gols decisivos. Então, isso que é o mais bacana. E quando isso acontece, Renata, quando tem a harmonia fora de campo, a gente vê dentro de campo os jogadores jogarem de uma forma tranquila, leve. E eu vou falar um negócio pra você, ficou barato pro Atlético Mineiro, hein? Ficou muito barato. Então, parabéns pela classificação. E agora, realmente, como você bem disse, só em dezembro vai ter a semifinal que o Ronaldão já tá com medo aqui, já tá colocando a fralda fralda. Então, parabéns pela classificação. E o Cruzeiro, Renata, vai dar muito trabalho aí no Campeonato Brasileiro. Se você agora pegasse o telefone e ligasse para Dorival Júnior, o que você comentaria sobre o Cruzeiro com ele? É tudo que o Edu falou, esse coletivo forte, né? Coletivo forte e esse menino, Caio Jorge, que ele dentro da área, ele faz estrago, fora também. É um centroavante moderno, que tem a explosão, que tem o jeito dentro da área. Então é um time que você tem que estar atento em todos os setores. Marcar firme, não deixar sobrar espaço e aí você consegue jogar. Mas é um time embaçado. E aí começa pelo gol já, né? Gigante. Gigante pela própria natureza no gol. De um lado e do outro também o Hugo, quer dizer... Vai ser uma parada indigesta, viu, Renato? Ainda bem que vai ser só em dezembro. Eu vou me preocupar com isso só em dezembro. Faz bem mesmo. Deixa quieto. Cicinho, você que é neutro na história, o Cruzeiro vivendo a melhor fase na temporada. Claro que a Copa do Brasil ela vai acontecer só no fim do ano, vai ter um desgaste, mas de todo mundo até lá. Por outro lado, tem um Corinthians que passou por uma equipe que hoje está na Série B, mas um Corinthians que mostrou garra, vontade e que conquistou um resultado também interessante. E passou pelo Palmeiras, hein? Não foi só pelo Furacão, não, hein? Atropelou o Palmeiras! Mas aí é uma casualidade, porque o Galo, que é o principal rival do Cruzeiro, foi eliminado e o Palmeiras, principal rival do Corinthians, eliminado. O Cruzeiro é exatamente essa equipe a ser batida, né, Renato? Tudo isso que o Edu falou do Cruzeiro, o Atlético Mineiro é o oposto, né? Individualidade muito fraca, os jogadores não estão vivendo um bom momento. Você pega o Lianco totalmente nervoso, o Sérgio Ramos brasileiro aí. Pô, Lianco, menos. Sérgio Ramos brasileiro. Então, assim, é muito estiloso pra... Então, o quê? Jogar no Atlético Mineiro, meu irmão, tem que ser xerifão, mas de uma outra maneira, levando o time à vitória, não ao nervosismo. Scarpa bem abaixo. Quem tenta ali no Atlético Mineiro é Hulk e Arana. E o
Arana perdeu a cabeça no final do jogo. Perde a cabeça porque ninguém ajuda também. Chega uma hora que o cara fala, eu vou sair dessa parada aqui. O Cuca saiu, deixou um time sem padrão, o São Paulo não conseguiu dar padrão. E o Cruzeiro teve a sorte que vai pegar o quê? Um Atlético Mineiro melhorado, que é o Corinthians, que é um pouquinho melhor, mas que vai tomar taca também. Calma aí, para aí. Repita porque eu não entendi. O Corinthians é um Atlético Mineiro um pouco melhorado, porque o Dorival deu um padrão pro time, mas e até mesmo a colocação do Campeonato Brasileiro tá bem parecida ali, os dois, né? Exatamente. Então, assim, o eu Cruzeiro pertenço a esse mundo também, Edu, como você é, tá bom, você tá noutra esfera. Foi eliminado pelo Corinthians, tá aí rotando o quê, rapaz? Você vai ver o atropelo. Foi eliminado. Depois de lembrar da minha colocação no Campeonato Brasileiro, vou até mudar o assunto, viu? Pra Nath Andrade, direto lá de Belo Horizonte, porque a gente imagina que o lado azul aí da cidade tá comemorando e muito, hein, Nath? Pois é, aqui em Belo Horizonte tudo girava em torno do clássico. O Galo tinha uma missão muito difícil, mas quem fez o dever de casa certinho foi o Cruzeiro, ganhou de 2-0, bateu recorde de público histórico no Mineirão e quebrou mais um tabu, né? O Leonardo Jardim, ele vem se tornando o senhor dos tabus aqui em Minas. O Cruzeiro não ganhava do Atlético no Mineirão desde 2021, ganhou, conseguiu essa classificação para a semifinal da Copa do Brasil, vai enfrentar o Corinthians agora, também não chegava na semi da Copa do Brasil há 7 anos, muitas marcas ficando para trás nesse time. E tem números importantes, o Caio Jorge, que já era artilheiro do Brasileirão, se tornou também artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro das 2 competições nacionais agora, e o Cássio, que a gente vai falar com ele daqui a pouquinho, ele não sofreu gols na Copa do Brasil até hoje. Do lado do Galo, a gente vê todo mundo falando em início de trabalho. Os jogadores, quando eles saíram ali na zona mista, eles falaram que é um trabalho novo, que é um trabalho que está começando, que ainda vai levar um tempinho para adaptarem as ideias do São Paulo, e não deram essa derrota como terra arrasada. Todo mundo já sabia que seria um jogo muito difícil. De nota triste desse clássico, tiveram os gritos homofóbicos da torcida do Cruzeiro para o Lianco e a resposta do Lianco nas redes sociais. Ele fez um post logo depois do jogo, chamando a torcida do Cruzeiro de meninas, com outras falas também, mas logo em seguida ele apagou esse post, né? Isso não cabe mais no futebol. Agora o Galo enfrenta o Santos no domingo, tem que tentar se recuperar porque também não vem bem no Brasileiro, né? Tá a 2 pontos da zona de rebaixamento, missão difícil pro Atlético, Bruno. Boa, Nath, obrigado, viu? Teve toda essa repercussão também de provocações, então, depois do jogo. De um lado, um trabalho que começou ontem, para não dizer há 10 dias, né? Ou uma semana, e de um outro, um trabalho que tá muito maduro, Jailson. 12 treinos e um jogo. Esse é o trabalho do São Paulo, que, enfim, algumas mudanças ali que a gente vai falar ainda, né? Mas pra mim ele mudou todo mundo de posição, de função, tirou o Coelho, já tô com a corneta, né? Tirou o Coelho pra mim do principal lado dele, que é o ponto pela ponta esquerda. Coelho pra mim virou um lateral direito em determinado momento do jogo, e aí você repete basicamente o que o Cuca também fez em alguns momentos. Bota o Fausto Vera pra ser terceiro zagueiro, enfim. A gente vai falar depois. E o Leonardo Jardim com o Cruzeiro, muito bem, manteve ali o time, o padrão da forma que o Cruzeiro joga e a intensidade que o Dom destacou também, porque foi isso. O jogo basicamente ganho, e aí confronto clássico, sim, pegado, 4-0 no agregado, basicamente não poderia rolar ali, né? Humilhação, toquezinho de lado e o Cruzeiro continuando com seriedade. Com aquele ambiente todo, claro, favorável ao Cruzeiro. Talvez no primeiro tempo do primeiro jogo o Atlético tenha até conseguido equilibrar o confronto, mas foi pouco, Dom. Mas em nenhum momento o Cruzeiro ficou desconfortável, né, na partida, então não foi um jogo dos mais vistosos, até pela confusão, reclamava toda hora, isso até me incomodou um tanto, mas eu destaco muito esse controle que o Cruzeiro teve dentro da partida, força em diferentes aspectos, né, bola parada sempre muito forte dessa equipe do Cruzeiro, essa intensidade sem a bola, então conseguiu manter o controle da partida, mais uma vez um time muito bem encaixado pelo trabalho do Leonardo Jardim e uma classificação extremamente merecida, assim, inquestionável. Acho que esse é o principal mérito. Como esse time mantém a pegada e a gente sempre tem que voltar, né? Como foi ele formado com tantas estrelas, com outro perfil e mudou completamente o Leonardo Jardim. Tem grande assinatura nessa classificação para a semifinal. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a classificação do Cruzeiro, 2-0 mais uma vez sobre o Atlético Mineiro. Na ida já tinha sido 2-0 para o Cruzeiro, e o Cruzeiro confirma aí a vaga
na semifinal. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias aqui do Cruzeiro após a classificação. Jardim valoriza vitória do Cruzeiro em clássico e revela que cumpriu objetivo pessoal. Então tá aí o Leonardo Jardim falando que cumpriu o objetivo pessoal após a classificação. Trazer mais uma matéria. Caio Jorge explica provocação no clássico. Preparei uma surpresa para eles. O Caio Jorge que comemorou colocando uma galinha na boca, mordendo uma galinha lá. Tirou onda o Caio Jorge após a partida. E agora é o Corinthians, né? Cruzeiro e Corinthians se enfrentam pela 7ª vez na Copa do Brasil. Então tá ali de um lado o Caio Jorge, do outro Memphis Depay. Tem tudo para ser 2 jogaços que só vai acontecer em dezembro. Essas foram as últimas notícias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.